A grande cegueira branca. Será que estamos todos cegos e a gente ainda não sabe? E o que seria, afinal de contas, enxergar, né? Então essas vão ser algumas das perguntas dramáticas desse livro que eu vou falar aqui hoje, que é um ensaio sobre a cegueira do grande escritor português José Saramago, publicado em 1995. Ou seja, um livro que está completando 30 aninhos nesse ano, né? E ele foi lançado pouco antes do Saramago ganhar o Nobel de Literatura, que aconteceu em 1998, e foi uma das obras fundamentais para a laureação dele, né? Inclusive, talvez seja um dos títulos mais famosos quando a gente fala aqui nesse autor, né? E aí, o ensaio sobre a cegueira, ele vai partir de uma premissa bem simples, que é um homem fica cego do nada, ali parado no sinal vermelho, e aí essa cegueira vai se espalhando ao redor do mundo, né? E o que começa, então, como um caso isolado, logo vai descambar para uma grande pandemia de níveis globais. E aí é interessante porque o que o Saramago vai fazer com essa cegueira, né? Ele vai transformar aquilo ali em um estudo de casos, né? Então não se torna uma pandemia literal, mas também uma espécie ali de experimento radical sobre o que acontece quando a gente perde a capacidade de enxergar, mas não apenas no sentido físico, mas no nível mais simbólico mesmo. Então quer dizer, e se a gente ficasse cego, mas não apenas dos olhos, né? E se a gente deixasse de ver aquilo que a gente escolhe ignorar todos os dias, né? A miséria, a violência, o egoísmo, a podridão humana. E se essas coisas viessem à tona de uma forma inescapável? Então, porque o problema aqui nesse livro não vai ser literalmente a cegueira em si, mas o que ela vai revelar, né? Então, não é uma cegueira que vai trazer algo novo para a humanidade, ela só vai escancarar o que já estava ali, mas escondido ali sob uma camada muito fina de normalidade. E aí o livro vai começar de uma forma quase banal. A gente vai ter um cara ali parado no trânsito, esperando o sinal abrir, né? Quando do nada ele vai perder a visão. E aquela não é uma cegueira escura, como a gente costuma imaginar que é a cegueira, né? Como quando a gente fecha os olhos. É uma cegueira branca, como se ele estivesse ali imerso num mar de leite, como vai ser colocado aqui no romance, né? Ou numa neblina muito densa. E é muito interessante pensar nisso, porque o branco, né? Ali na teoria das cores, é justamente o quê? A junção de todas as cores, mas também ela pode ser vista como a ausência do contraste, a ausência da forma, a ausência do sentido, né? Então é uma cegueira que vai eliminar a visão justamente por ofuscá-la, né, digamos assim. Então esse homem ali vai ser ajudado por outro cara que acaba roubando o carro dele, depois ele vai até um médico oftalmologista, achando que é algo passageiro, né, mas logo as outras pessoas que tiveram contato ali com ele naquele consultório também vão começar a ficar cegas daquela cegueira branca. Então, uma a uma, aquelas pessoas vão caindo naquela epidemia, né, e assim, não há uma explicação médica quando se faz exames, por exemplo. Não é identificado nada de errado ali com a saúde do olho, então não é vírus, não é infecção, não tem nenhum tipo de lesão aparente, e ainda assim ninguém enxerga mais nada, só um grande branco. E aí aos poucos a narrativa vai nos apresentando esse grupo inicial de contaminados, né? Aquele homem que ficou cego primeiro, a mulher de óculos escuros, o menino estrábico, o ladrão de carros, e no centro daquilo tudo a gente vai conhecer o que seriam aqui os dois protagonistas do romance, podemos botar assim, né? Que é o médico oftalmologista e a esposa dele. O médico eventualmente também perde a visão, só que a esposa, ela continua enxergando. Então ela vai ser o único personagem aqui do romance que não vai perder a visão. Só que, no entanto, a esposa do médico decide fingir que está cega também para poder ficar ali ao lado do marido, né? Então a epidemia, ela vai se espalhando tão rápido que o governo, então, vai acessar aqui medidas emergenciais, né? Então eles, com medo do contágio ali em massa, vão resolver colocar todos aqueles primeiros infectados em quarentena no antigo manicômio ali abandonado. Então não é necessariamente para tratá-los, nem para estudar aquela doença, é só para isolá-los mesmo ali do mundo, né? Para esconder, para não precisar lidar. E vai ser nesse ponto, então, que as coisas realmente vão começar a descambar aqui no romance. Então, a cada dia mais, vão sendo jogados mais e mais cegos ali dentro daquele manicômio. O espaço começa a lotar, a comida começa a ser racionada, os serviços básicos vão colapsando. E aí a gente vê o que seria um senso de comunidade que estava sendo construído ali, se transformando o quê? Numa verdadeira selva, né? Porque aos poucos vão se formando os grupos, vão se formando lideranças forçadas, vão se formando relações de poder que vão beirar ali o absurdo. Então, aquela solidariedade no começo, que até ela existe, né? Mas aos poucos ela vai se desfazendo diante o quê? Da escassez. E aí o Saramago vai usando aquele espaço fechado, né? Quase como se fosse realmente um laboratório de observação, partindo nessas perguntas, né? Como que as pessoas reagem quando elas são privadas da visão, né? Da higiene,
também e do conforto, algum senso de proteção ou de humanidade. E aí quem vira líder diante disso tudo, né? Quem é que vira vítima também? Quem mantém, então, a humanidade e quem é que vira o quê? Um bicho. Então esse aqui é quase como se fosse uma versão mais punk do Senhor das Moscas ali do William Golding, né? Porque a gente vê naquele romance também, né? Como que a civilização, ela se desfaz, naquele caso, entre crianças abandonadas ali numa ilha, né? Só que aqui o colapso é ainda mais gráfico e ainda mais escatológico também. Então tem muita merda ali no chão, tem violência sexual, tem cenas muito pesadas disso. Então tem fome, sujeira, desespero e tudo aqui vai ser descrito, então, sem filtros. Então é muito incômodo e muito repulsivo também, mas é uma narrativa, assim, impossível de largar. E aí, quando a gente vai acompanhando esse pequeno grupo ali no manicômio, né, tentando sobreviver dentro daquele cenário caótico, a gente vai vendo também todo tipo estranho de esperança, né? Porque a gente vê ali, né, mesmo no meio daquele inferno, que ainda existem gestos de cuidado, gestos de humanidade, né? E isso vai sendo incorporado justamente em quem? Na esposa aqui do médico, aquela, a única que enxerga tudo ainda. Então ela vai virar uma espécie de guia ali para aquele grupo, de cuidadora das pessoas mesmo, ao mesmo tempo que ela vai carregando também o quê? O peso de ver tudo aquilo que ninguém mais consegue ver, né? Ou seja, toda aquela atrocidade na qual se torna aquele lugar, todo tipo de absurdo ela vai presenciar. E essa daqui talvez seja a ironia mais bonita do livro, né? Que é ver, nesse caso aqui, significa, então, se torna sinônimo o quê? De sofrer. E é nesses aspectos que é muito possível perceber o quê? A qualidade de parábola aqui do ensaio sobre a cegueira, né? Então, será que a gente realmente vê o mundo que a gente vive? Será que a gente só enxerga o que quer? Porque tudo aquilo que está acontecendo naquele espaço já acontece no mundo, né? De uma forma talvez menos explícita. Então, no fim das contas, a verdadeira cegueira aqui no livro, né? Talvez não esteja nos olhos daquela cegueira branca, né? Mas, sobretudo, na consciência. E aí, outra coisa muito interessante aqui que eu achei do ensaio sobre a cegueira é como que o Saramago, ele também nunca nos conta onde e quando que está acontecendo ali a ação. Ou seja, a gente nunca sabe exatamente nem do país, nem de cidade, nem a época exata, embora a gente vai ter alguns indícios aqui que dão conta de que aquilo talvez se passe em Portugal ou alguma outra cidade, algum outro lugar europeu contemporâneo, né? No que se entende que seria uma cidade grande. E aí, outra coisa muito interessante é o quê? Os personagens aqui, eles não têm nomes. Então a gente só conhece todo mundo como o médico, a rapariga de óculos escuros, a esposa do médico, o menino estrábico, o primeiro cego. E aí vai ser muito interessante porque em certo momento o Saramago vai justificar isso também, né? Como que é desimportante ali o nome, né? Porque o nome de fato não vai ajudar ninguém naquela situação, não vai fazer diferença. E pensando nesse sentido também, o nome, o que é que o nome confere, né? Ele confere identidade. E aqui, meio que as pessoas perdem isso. E aí voltando àquele ponto que eu mencionei, né? A única pessoa que enxerga aqui é a esposa do médico, ninguém ali mais sabe que ela tá enxergando, né? Só ela e o marido. E aí a gente vai ver nela uma figura muito interessante, talvez a figura central aqui desse romance, porque a gente vai ter naquela mulher uma testemunha ocular de todos aqueles eventos, né, que vão se desdobrando, e ela também vai ajudar as pessoas, só que realmente as coisas que essa mulher vai testemunhar não são fáceis de se manter impassível, porque ela vê literalmente os outros se transformando em monstros, né, e percebe então que o monstro talvez more dentro da gente desde sempre, né, e é aí que realmente a nossa fé na humanidade, o nosso senso de empatia, de dignidade vai sendo testado. Então é essa mulher aqui que talvez vai incorporar esses dilemas de uma forma muito mais frontal aqui nesse romance. Ontem vimos, hoje não vemos, amanhã veremos, com uma ligeira entoação interrogativa no texto final da frase, como se a prudência, no último instante, tivesse decidido, pelo sim, pelo não, acrescentar a reticência de uma dúvida à esperançadora conclusão. E aí, como eu disse, a gente vai acompanhando essa primeira parte, aqueles cegos sendo confinados naquele manicômio, né? Tudo começa a apodrecer, os corpos vão ficando cada vez mais sujos, não há nenhum tipo de higiene, nem de saneamento, a comida vai ficando escassa, como eu mencionei, né? O banheiro também tá transbordando, mas o que realmente apodrece mais rápido ali é o quê? As relações humanas, né? E realmente é um retrato do ser humano reduzido ali ao seu instinto, né? Aliás, uma das cenas mais pesadas aqui nesse romance vai envolver ali um estupro coletivo, é realmente muito pesada. A gente vê aquelas pessoas comuns da sociedade, né? Que antes viviam ali suas rotinas, cada uma na sua bolha, cada um no seu grupinho, cumprindo seus papéis sociais, né? Literalmente virando feras. Realmente, como eu falei, né? É uma versão muito mais punk aqui do Senhor das Moscas, porque enquanto aquele distanciamento do romance ali do William Golding parece muito mais simbólico, né? Aqui no ensaio sobre a cegueira, tudo realmente muito visceral, muito sujo, o negócio realmente fica bem pesado. E aí depois de uma grande confusão / rebelião
rebelião que vai acontecer naquele manicômio, né? O que acontece? O grupo vai sair do confinamento e vai se encontrar mundo afora, né? No mundo que agora está em ruínas. Então o clima do romance vai mudar aqui um pouco. A gente vai se encontrar naquele ambiente pós-apocalíptico, né? Que vai inaugurar o que seria aqui a segunda parte do romance. Então a gente tá ali no meio das ruas destruídas, abandonadas, de pessoas cegas ali vagando, sem ter o que comer. E aí o Saramago, ainda assim naquele cenário de destruição, né? Ele vai tentar nos mostrar como que é possível talvez reconstruir algo através de quê? Do senso de comunidade, né? O medo cega, disse a rapariga dos óculos escuros. São palavras certas. Já éramos cegos no momento em que cegamos. O medo nos cegou. O medo nos fará continuar cegos. E aí, de fato, esse livro pode se encaixar no que a gente entende como a distopia, né? E a gente pode se fazer essa pergunta: por que esse tipo de história mexe tanto com a gente, né? Porque, de fato, ela nos força a encarar esse tipo de pergunta que é muito incômoda, né? O que é que me impede de agir dessa forma, né? Será que é o medo da punição? Será que é o olhar do outro? Ou será que toda essa ilusão de moralidade que existe, né, entre a nossa convivência, ela vai embora no primeiro sinal de crise? E aí, contra todas as minhas expectativas, esse livro não é totalmente pessimista, porque é muito fácil, nesse tipo de premissa, a gente cair nessa armadilha de uma coisa mais alarmista, ou como eu falei, pessimista, né? Só que o Saramago, ele demonstra aqui, de uma forma bem particular, né, que ele acredita na solidariedade, na ideia mais humanista. Ele acredita que mesmo no fundo do poço, ainda há esperança para a compaixão, que a esperança da humanidade é o quê? As relações humanas, né? Então eu achei isso realmente muito curioso. E aí, realmente, esse é um romance em que ver é muito perigoso, em que ver é um ato político, né? Então é uma leitura que realmente no começo também ela pode parecer muito estranha, porque o estilo do Saramago é realmente muito peculiar. Antes de mais nada, a gente está aqui diante do português de Portugal, com algumas palavras que são realmente muito diferentes para nós brasileiros, e tem realmente o estilo do Saramago em si, né? As vírgulas, elas ocupam os lugares estranhos, os diálogos aqui também, eles são diluídos na narração, né? E são misturados também ao que seriam ali os pensamentos dos personagens, mas quando você realmente pega o ritmo aqui da narração, o negócio vai fluindo de uma forma muito única. Então o que parecia confuso, na verdade, é absolutamente muito rítmico e muito bem pensado, porque a gente realmente vê o domínio aqui do Saramago sobre essa técnica. Enfim, para concluir então aqui no ensaio sobre a cegueira, a gente vai ter então essa parábola sobre a nossa incapacidade de enxergar o outro, né? Como também é frágil essa ideia de civilização, como que ela é uma casquinha muito fina e que quebra muito fácil. E aí eu descobri, depois da leitura desse livro aqui, que existe o que seria uma continuação que foi publicada em 2004, se não me engano, que se chama O Ensaio sobre a Lucidez, que eu já tô planejando ler também. E essa daqui foi a minha segunda leitura do Saramago. A primeira que eu fiz foi do... Eu já ia falar o ensaio sobre Jesus Cristo. Enfim, a primeira leitura que eu fiz foi o Evangelho segundo Jesus Cristo, que eu li há alguns anos e achei muito arrebatador. Foi uma leitura que realmente me marcou demais. Tem momentos ali que eu lembro até hoje. E é um livro que eu quero reler para falar aqui no canal também. Eu tenho aqui em casa, em algum lugar, o Memorial do Convento. É um livro que eu não tenho muita ideia do que se trata, mas eu também quero ler para trazer aqui pro canal. Fiquei muito empolgado aqui depois do ensaio sobre a cegueira. Aliás, falando sobre Jesus Cristo, há uma cena aqui no ensaio sobre a cegueira, que é mais pro final aqui do romance, que vai se passar numa igreja católica, que é muito fabulosa, que vai reforçar mais uma vez essa ideia do confinamento, de estar cego devido também a crenças muito ferrenhas que meio que alienam o indivíduo e não permitem mais uma vez enxergar o mundo ao redor deles, né? Enfim, é muito incrível. E o Saramago, ele realmente tem umas coisas meio muito conflituosas aqui, essas ideias sobre a religião na humanidade, né? Mas enfim, depois a gente fala sobre isso, talvez quando eu ler ali o Evangelho segundo Jesus Cristo, né? E só mais uma coisa, voltando aqui ao ensaio sobre a cegueira, né? Tem uma adaptação para filme que saiu em 2008, que é dirigida pelo diretor brasileiro Fernando Meirelles. É um filme que eu não gostei tanto assim. Dá pra ver que o Fernando Meirelles, ele tentou fazer uma coisa meio Sense8, sabe? Aquela série da Netflix, embora a série tenha saído só alguns anos depois. Mas enfim, aquela coisa da cidadania global, né? De colocar várias pessoas de várias etnias pra representar os papéis aqui do livro, né? Então você vai ter japonês, gente preta, brancos, latinos, vai ter Alice Braga. Mas não que esse seja o problema do filme pra mim. O problema é que eu achei o filme muito didático e eu também não sou muito fã do Meirelles. Mas enfim. Aliás, eu tava
tava até conversando com um amigo meu no Instagram, o Janis, né, sobre esse filme aqui. Ele me contou que o filme saiu em Cannes e que ele teve uma recepção muito polêmica também, que o Meirelles, depois da estreia, acabou refazendo ali a edição, fazendo um novo corte do filme, né, tirando algumas cenas que estavam muito pesadas. Eu fiquei muito curioso pra ver essa versão. Enfim, eu acho que ele não devia ter arregado. Mas é isso então, gente. Vou encerrar aqui o vídeo, né? Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Me conta aqui se você já leu o ensaio sobre a cegueira, o que é que você achou, ou se você já viu o filme também. Vou gostar muito de saber. Muito obrigado por assistir, um abraço e até a próxima.